Bom, agora nessa segunda parte, vamos ver busca com informação, né? A gente já viu que quando a gente consegue ter informações sobre o problema, a gente consegue também soluções mais eficientes e ou ótimas ou perto de ótimas para o nosso problema. Então, de maneira geral, a abordagem que a gente vai usar aqui é sempre busca pela melhor escolha, ou seja, a gente vai tentar sempre encontrar uma solução ótima, tá? Então, para isso, a gente vai precisar, além de uma função de custo, a gente vai precisar de uma função de avaliação. É nessa função de avaliação que podem entrar nossas heurísticas, por exemplo, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas heurísticas mais na frente. Então, a gente vai expandir um nó cuja função de avaliação vai ser a mais baixa, por exemplo, menor distância até o objetivo, né? Mas essa menor distância, ela não precisa necessariamente ser aquela distância que a gente comentou lá em cima. Ela pode ser uma distância em linha reta, onde a gente já sabe que ela pode nos ajudar a encontrar uma melhor solução no mapa. Então, dependendo da função de avaliação, a estratégia de busca vai mudar. Então, a busca pela melhor escolha, a ideia geral é a gente encontrar uma função de avaliação para cada nó da nossa árvore, tá? E aí a gente vai ter uma estimativa nessa função de avaliação se aquele nó é desejável ou não naquele momento, no momento que eu saio de um nó para ir para o seu sucessor. E aí eu vou tentar fazer sempre a expansão do nó mais desejável que ainda não foi expandido, tá? Então, a gente tem dois casos aqui de casos especiais de busca com informação. É a busca gulosa e a busca à estrela. A busca gulosa, em cada passo dela, eu vou tentar chegar mais perto possível do meu objetivo, óbvio, né? E aí eu vou utilizar uma função heurística, né? Essa função heurística, por exemplo, pode ser a distância em linha reta para Bucareste. Assim, eu posso sair de qualquer ponto para Bucareste e eu tenho uma função em linha reta, e essa função em linha reta pode ajudar somada com uma função que eu já tenha, ou sozinha, ela pode determinar qual vai ser o meu melhor trecho para chegar até um local. Tá? Só uma informação importante é que essa função em linha reta, ela não necessariamente, muito provavelmente não é uma função de uma distância nas estradas dela, né? Assim, por exemplo, uma função em linha reta de Orádia até Fagaras, ela é simplesmente passar uma reta aqui, e aí quando eu passo a reta posso encontrar montanhas e tudo mais, então ela é uma função só que, a depender do mapa, ela vai me garantir uma certa otimalidade. Então, por exemplo, eu saio de Arad, né, vou até Sibiu, porque é a função em relação a essa tabela aqui de distâncias em linha reta que me permitem chegar até Bucareste, né? Se eu vou sair de Arad, eu vou chegar até Bucareste. Quando eu chego em Bucareste, eu vou encontrar a minha função em linha reta, que é a minha distância em linha reta, que é a minha heurística, né? Zero, portanto, eu cheguei ao meu objetivo quando eu souber que eu alcancei o nó cuja distância em linha reta é zero. A busca gulosa ela não é ótima, né? Porque eu vou seguir com a busca considerando somente o estado atual do meu coisa e não o estado objetivo, né? E por conta disso eu sempre posso encontrar um melhor caminho, né? Em alguns pontos da árvore, né? Seguindo algumas opções piores, né? E aí eu vou minimizar a minha função de heurística e nessa minimização ela vai ser suscetível a falso indício. Então, por exemplo, lá no mapa, se vocês observarem um pouco, se você sair de Iase a Fagaras, o algoritmo vai sugerir aí a Neante, mas só que Neante chega lá e não tem conexão com outras cidades, né? Além de você, em alguns determinados pontos, pode encontrar loops, né? Se você encontrar alguma repetição ali na hora de avaliar a sua função objetivo.
Bom, para resolver esses problemas surgiu a busca à estrela, né? A busca à estrela é um algoritmo ótimo, né? Talvez o melhor algoritmo de busca que, que exista, né? Porque ele garante a otimalidade. Então, na hora de avaliar a função de avaliação, eu vou utilizar uma função gn e uma função h de n, né? A função gn ela vai me dar o custo exato do nó até alcançar o nó n, ou seja, o nó sucessor. E h de n vai me dar um custo estimado, que pode ser, por exemplo, aquela heurística que eu usei ali de linha reta, né? Então, a soma dessas duas funções vai me dar a minha função de avaliação. Bom, para isso, a gente precisa garantir algumas condições que a gente não vai demonstrar aqui porque foge ao escopo desse curso, mas a gente precisa garantir que a H de N ela seja admissível para que a minha busca à estrela seja ótima, tá? E aí, se alguém tiver algum interesse, pode verificar a prova, a demonstração dessa, desse corolário lá no livro, tá? Então, na minha busca à estrela, eu sempre vou somar, tá vendo? Os resultados exatos aqui de distância entre uma cidade e outra com a minha distância em linha reta, né? Para garantir que eu vou alcançar Bucareste mais rapidamente. Então, na busca à estrela, o A estrela expande nós em ordem crescente de valores de f, né? Que é justamente a minha linha reta. Então, gradualmente vai adicionar contornos de nós, né? Então, o A vai andar para cá, depois para cá, depois para cá, e isso vai garantir a optimalidade, né? Porque a gente está, de alguma forma, inserindo ali uma função que é não decrescente, né? E aí a gente garante que é, f sendo igual a fi, então fi vai ser menor do que fi mais 1, né? Então a gente vai garantir essa monotonicidade, né? Assim, a função vai ser monotônica também. Bom, algumas propriedades da busca à estrela. Ela vai ser completa, sim, né? A menos que a gente tenha uma quantidade infinita de nós, né? Ou seja, vai sempre criando nós. Ela vai ser com um tempo exponencial no pior dos casos, né? O espaço, ela vai utilizar todos os nós da memória. Ela vai ser ótima, sim, e ela vai ser otimamente eficiente. Tá? Bom, é, alguns problemas eles não necessitam que os caminhos sejam mantidos na memória. Por quê? Porque o objetivo é que importa. O caminho até o objetivo ele vai ser irrelevante. Então, um dos exemplos disso é o problema das 8 rainhas. Então, o problema das 8 rainhas está aqui descrito como colocar 8 rainhas no tabuleiro de modo que eu não permita que uma rainha coma a outra, né? Então, os estados, o estado inicial vai ser nenhuma rainha, né? Os estados vão ser qualquer disposição de rainha e eu vou ter que mover essas rainhas de modo a garantir que uma rainha não vá matar a outra, né? Então, a função sucessor vai ser colocar uma rainha em qualquer espaço vazio e o teste vai ser 8 rainhas no tabuleiro e nenhuma delas seja atacada, tá? Então, eu não posso permitir que uma rainha ataque a outra. Então, esse problema, né, o que mais importa nele é a configuração final das rainhas. A configuração intermediária pouco importa, né? Então eu posso passear nas possibilidades. Esse é um tipo de problema próprio de uma busca local, né? Então a minha função sucessor ela vai sempre adicionar uma rainha a qualquer quadrado vazio mais à esquerda, de tal modo que ela não seja atacada. Então eu vou utilizar uma busca local. Então a busca local ela vai operar sempre apenas num estado corrente, né? Ela vai usar pouca memória, né? Porque ela não vai precisar guardar os estados intermediários. E aí ela pode encontrar soluções razoáveis em espaços de busca de estados que são muito grandes, né?
E aí a gente também pode utilizar ela para problemas de otimização. Então, um exemplo disso é, olha, eu tenho aqui uma função, né? Eu tenho uma topologia, digamos assim, 2D, né? Aqui é minha, no Y eu tenho minha função objetivo, no X eu tenho o meu estado corrente, né? E aí eu tenho minha função que eu tenho que passear e achar ou o máximo global ou o mínimo global. Mas se minha função tiver muitos pontos de inflexão, né, um ponto onde eu saio do mínimo vou para o máximo, ou máximo para o mínimo, aí nem sempre eu consigo garantir que eu encontre o máximo ou o mínimo global no meu conjunto de pontos de interesse, né, pontos de inflexão de interesse. Então, um exemplo disso é um algoritmo chamado Hill Climb, que em português seria subida de encosta, né? Então a gente vai entrar num loop, né, um laço infinito, né, vai percorrer o espaço de estados no sentido do valor mais crescente, né? Então eu vou ter que ir caminhando no espaço crescente e ele vai terminar quando eu encontrar um vizinho que não tiver mais valores mais altos do que o vizinho anterior, né? Então ele entra aqui, ele cria um nó, determina um estado inicial, depois ele vai vizinho, ele vai jogar um sucessor de corrente com valor mais alto, um sucessor corrente com valor mais alto. Se o valor do vizinho for menor ou igual ao valor corrente, então eu vou retornar ao estado corrente. Caso contrário, eu vou dizer que agora o meu corrente vai ser o meu estado vizinho e vou partir para adiante. Então, esse aqui é o subida de encosta, né? Aqui tem um outro problema que é, olha, H é o número de pares de rainhas que estão se atacando, né? Então, H igual a 17 é o estado inicial, é o estado final. Em cada quadrado, o valor de H para cada sucessor possível é obtido pela movimentação de uma rainha dentro da sua coluna. Esse é o valor de H, né? Então, basta 5 passos da figura anterior para que eu consiga resolver o meu problema. Então, eu vou ter um mínimo local com H igual a 1. Né? Quais são os problemas com a subida da encosta? Primeiro, eu posso ficar preso em máximos locais ou mínimos locais, né? Posso não achar o global, porque eu não tenho garantia do global, a não ser que eu guardasse os estados anteriores e caminhasse bem para frente, mas eu também não tenho garantia. Os picos resultam numa sequência de máximos locais e os platôs fazem com que a minha função de avaliação fique plana. Então, nesse platô, eu posso ter alcançado um máximo local plano. Né? E aí vai confundir o algoritmo. Bom, existe um outro algoritmo, né, para resolver os problemas do Hill Climb, que é o Simulated Annealing, que é a têmpora simulada. Né? Então ele vai combinar a subida da encosta, o Hill Climb, com um percurso aleatório. Né? Então ele vai, nesse percurso aleatório, permitir que eu tenha um pouco mais de eficiência e eu consiga achar um máximo global, supostamente, mas eu também não tenho garantia. Né? E aí a subida de encosta vai dar uma mexida nos estados sucessores para que essa probabilidade de achar o máximo local vá diminuindo com o tempo. Então é isso. Então essa aula termina aqui, né? E o objetivo dela é fazer com que vocês compreendam qual a diferença da busca com informação e da busca sem informação. Até a próxima.